Olá, está no ar mais uma série de entrevistas da primeira sabatina aos candidatos a prefeito de Campo Limpo Paulista. E hoje contamos com a presença do candidato do PSDB, Dr. Luiz Braz. Muito obrigado, candidato, pela sua presença. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Também gostaria de agradecer aos nossos jornaleiros aqui de plantão que vão sabatinar o candidato do PSDB. Vitória Zani, Elizabeth Novasek da Silva e Vinícius Vieira. Muito obrigado, pessoal. Gostaríamos de salientar que todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe e apenas um candidato não aceitou participar do nosso programa. O candidato esse que é o atual prefeito, o José Roberto de Assis, do PR. Em nota, através da sua assessoria de imprensa, o candidato diz que, por questões de agenda de trabalho e compromissos de campanha eleitoral, o chefe do executivo não poderá participar como gostaria da sabatina dos candidatos a prefeito de Campo Limpo Paulista. Sendo assim, vamos dar início aos nossos trabalhos com o primeiro bloco. O primeiro bloco vai funcionar da seguinte maneira. Serão perguntas específicas. Essas perguntas são as mesmas para todos os candidatos. E para que não haja nenhuma injustiça, onde um candidato veja a resposta de um primeiro e tenha alguma vantagem sobre isso, todos os nossos programas são gravados e só depois que todos os candidatos vierem aos nossos estúdios e participarem da sabatina, aí sim nós vamos disponibilizar os programas na internet. Sendo assim, podemos começar então nosso primeiro bloco de perguntas, lembrando ao Dr. Luiz que esse primeiro bloco e todos os outros que vão vir, o senhor tem apenas 1 minuto e 30 segundos para as respostas. Okay? No último bloco, o senhor vai ter 3 minutos para poder falar sobre assuntos pertinentes que talvez não foram tratados aqui. Mas, no decorrer do programa, eu vou explicando como cada bloco funciona. Podemos começar, então? Então, vamos à primeira pergunta. Eu chamo a jornaleira Vitória Zani para fazer a primeira pergunta ao candidato do PSDB. Boa noite, candidato. A saúde é uma importante pauta na gestão de uma cidade. Considerando as constantes reclamações sobre o Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, qual o seu posicionamento acerca das questões negativas relacionadas a esse hospital, principalmente sobre o seu atendimento? Olha, eu acho incrível uma cidade que se preparou para construir esse hospital, uma cidade que conseguiu construir um hospital mantendo um aberto, quando a gente achou que a obra acabasse, a saúde tinha que melhorar. E o que a gente está vendo agora é uma saúde péssima. A gente não pode considerar aquele lugar nem como um pronto-socorro, sim um posto grande. Olha, um pronto-socorro que está faltando seringa, Novalgina, não pode ser considerado um pronto-socorro, é um lugar digno de ser atendimento, tá? Eu acho assim, quando a gente analisa o dinheiro que está indo para lá, chega-se à conclusão que é uma questão de gestão. Lá é questão de gestão. Os médicos têm que ter ambiente de trabalho favorável para que eles possam cumprir sua missão e segurança para isso, né? Isso também não está acontecendo. Intervir no hospital é fundamental, gente. Acho que a prioridade da prioridade é tomar conta daquele pronto-socorro, daquele hospital, para fazer ele funcionar. Isso é uma questão de gestão. Muito obrigado, candidato. Elizabeth Novasek da Silva, por favor, faça agora a sua pergunta. Olá, candidato. Olá. As atividades no Teatro Ayrton Senna sempre foram constantes e envolviam efetivamente a população. Desde 2013, esse espaço está interditado e o Teatro de Arena também está inativo. Os então adolescentes que tinham o Teatro Ayrton Senna como seu segundo lar devido às oficinas e festivais, hoje lamentam o estado em que se encontra. Em sua possível gestão, considerando toda a parte burocrática que a situação demanda, qual o prazo que estipula para a reabertura e a retomada das atividades? Difícil falar em prazo, porque é difícil saber o que está acontecendo realmente naquele cine-teatro. As informações que eu tenho é que seria um banheiro que foi construído depois, estava com rachadura por causa do trem que passa lá atrás, tá? Mas a gente não tem essa informação exata, tá? Eu sei de uma verba que veio do Estado para reformar o cine-teatro, que talvez não pôde ser aplicada porque o atual prefeito não está recolhendo o INSS e isso não garante a certidão negativa para ele poder assinar o convênio. Mas lembrando, gente, a Estação Juventude, os programas sociais, as escolas usavam demais o cine-teatro. Na minha época, eu já fui prefeito 2 vezes, a gente não tinha dia disponível para usar o cine-teatro. E o cine-teatro tem uma coisa assim, é até emocional com o Campo Limpense. Quantos campolimpenses não fizeram a sua formatura lá, né? Quantas atividades não fizemos lá?
Quantas formaturas não foram realizadas lá? O Cine Teatro Ayrton Senna é uma referência da cidade. Ele deve ser reconstruído, tá? E melhorado. Agora, a posição de quando e quanto eu não sei, porque a gente precisa assumir para ter certeza disso. Muito obrigado, candidato, pela resposta. E agora, Vinícius Vieira, por favor, com você, faça a sua pergunta. Olá, candidato. Os assaltos recorrentes nessa cidade têm preocupado a população. De acordo com a Guarda Civil Municipal, até a última semana de agosto foram atendidas 1.204 ocorrências. A cidade possui 70 guardas. Porém, para atender a população efetivamente, são necessários aproximadamente 200. Como possível gestor, e já considerando a abertura de um concurso público para a contratação de guardas civis municipais, somente essa solução é suficiente para a demanda da cidade? Não, não é não. Mais uma vez, gestão, gente. Primeira coisa é conversar com a Polícia Civil, Militar e a Guarda Municipal. Porque muitas vezes a gente vê um carro da polícia, um carro da guarda na mesma praça, cuidando do mesmo evento. Se tem 2 carros, em algum lugar está faltando. Tá? A gente tem que usar também bastante de tecnologia. Aumentar o efetivo da guarda, tudo bom, tudo bem, o treinamento, equipamento, isso é a evolução normal, o crescimento vegetativo. Eu quero colocar o monitoramento da cidade, e um monitoramento muito mais inteligente, tá? Que seria com câmeras. Fazer um banco de imagens na prefeitura. A prefeitura cuida dos principais pontos, né, que a gente tem que monitorar e mandando as imagens. Fazer um convênio com o comércio também. Hoje uma câmera IP custa muito barato para o comércio colocar na porta dele, monitorando a rua. E essa imagem, se alguém pegar algum flagrante, nós vamos lá e resolvemos. Mas se não houver o flagrante, pelo menos eu tenho as imagens para entregar para a Polícia Civil, que é investigativa, para poder dar continuidade, elucidar algum evento, alguma coisa. E também a colocação de câmeras de leitura OCR, leitura de placa de carro, uma tecnologia que também barateou muito, né? Pondo isso nas principais entradas e saídas das cidades, eu vou ter a série histórica dos carros que entram e saem da cidade. Vou saber quais são os carros da cidade e quais não são. E o convênio com a Polícia Militar também vai me propiciar que a gente tenha o cadastro dos carros roubados para a gente poder parar. Né? Tecnologia aliada a uma gestão, aliada a uma conversa por quem tem que garantir a segurança do munícipe. Muito obrigado, candidato. Bom, e assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de perguntas e agora vamos para o segundo bloco. Esse segundo bloco vai funcionar da seguinte maneira. Os nossos jornaleiros, eles vão poder fazer perguntas de tema livre para o nosso candidato. Perguntas essas que eles podem explorar o que eles acharem pertinentes. Então, podemos começar com você, Vinícius? Pode ser? Então, por favor, faça a sua primeira pergunta. Senhor candidato, o senhor foi acusado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de desviar dinheiro público durante a sua primeira gestão na cidade, no ano de 1996 a 2000. E por isso quase teve a sua candidatura agora impugnada nessas eleições. Segundo o próprio Tribunal de Contas, o valor desviado é de R$ 1.280.721,96. O que o senhor tem a dizer a respeito? Eu tenho que dizer o seguinte, primeiro que o Tribunal de Contas aprovou todas as minhas contas, tá? Eu descobri um esquema de desvio na prefeitura que imediatamente solicitei uma auditoria para descobrir o que era isso, né? E informei as autoridades, inclusive a promotoria. Eu sofri uma ação popular, a verdade é essa. Uma ação popular não é uma ação civil nem criminal, é uma ação de desconstituição do que foi feito. É uma ação popular que chama isso. Isso não é improbidade, eu não fui julgado por improbidade, por nada disso. E fui acusado de desvio de R$10 mil. E quem me acusou foi um ex-funcionário que eu tinha denunciado em uma ação anterior, que inclusive foi condenado a 3 anos de prisão. Ora, alguém que foi, por minha causa, por minha ação, foi condenado a 3 anos de prisão, não poderia chegar num evento desse, que é dar uma audiência, e falar bem de mim. Evidente que ele tem razões de falar mal de mim, tá? Reafirmo, não tenho nada a ver com isso, não devolverei, apesar de ser R$10 mil, desse total de R$1 milhão. E para deixar muito claro, a condenação é solidária com todos, não significa que eu estou devendo R$1 milhão, tá? Fui acusado de desvio de 10 mil, mas eu não vou devolver um centavo. Sou inocente, mantenho essa posição e o processo ainda não acabou, tá? Isso aconteceu no ano de 99, para ser mais exato, tá? Denúncia feita por mim, descoberto por mim, e eu tenho certeza do que eu estou fazendo e da minha inocência. Muito obrigado, candidato. Elizabeth, por favor, faça a sua pergunta. A população de Campo Limpo Paulista conta com uma única empresa de transporte público, que obteve concessão para administrar o transporte na cidade quando o senhor era prefeito. O valor da passagem é abusivo, levando em consideração os poucos horários de ônibus disponíveis e veículos em más condições para transitar. Empresa esta
que emplaca seus ônibus em outras cidades, as quais recebem, portanto, 50% do IPVA recolhido. Candidato, se eleito, apresentará soluções para que o valor da passagem se torne condizente com as condições da população e tomará providências no que diz respeito a essa empresa emplacar os seus ônibus em Campo Limpo, passando esse recolhimento para o nosso município? Olha, vamos lá. É consenso na cidade que a passagem cobrada não condiz com a qualidade do serviço prestado. Tudo bem? Número 2. O IPVA dos ônibus ele é isento no país inteiro. Tanto faz onde você tem a placa. Ele não vai pagar IPVA nem aqui, nem em Campo Limpo. Não adianta transferir para cá porque não vai se pagar o IPVA. Todo ônibus tem isenção de IPVA, tá? Quando eu fui prefeito a primeira vez, nós tínhamos um problema sério na cidade. Todo munícipe pagava uma passagem para o centro da cidade e uma segunda passagem para Jundiaí. Naquela época, eu consegui fazer a tarifa única. Então, o munícipe consegue, com uma única passagem, andar na cidade e chegar até Jundiaí. Só que esse sistema não mudou desde aquela época. E a nossa cidade cresceu. Eu asfaltei 17 bairros. Isso trouxe um total desbalanceamento da questão do transporte público, que eu vou querer modificar radicalmente ele. O meu grande projeto a Rápido Luxo ela tem uma concessão, mas ela tem que exigir o cumprimento do contrato. E ela não está cumprido, está sendo cumprido. Seja na questão do tempo de uso do ônibus, seja na condição dos abrigos de ônibus. Olha, o contrato ela não está cumprindo mesmo. Minha solução, Rápido Luxo não está indo bem, vai embora, não tem problema nenhum, tá? O que eu quero é remodificar totalmente esse sistema, inclusive integrando ele à CPTM, como é feito em grandes cidades. O que falta na nossa cidade é modernidade. O sistema que eu deixei lá atrás, ninguém modificou. E eu quero modificar para atender. O meu grande sonho é que o Campo Limpense pegue essa passagem e chegue até Jundiaí via trem. Muito obrigado, candidato. E agora, Vitória Zani, por favor, sua pergunta. Candidato, durante sua gestão na prefeitura, o PSDB permaneceu por 8 anos em Campo Limpo Paulista, seguido de mais 8 anos na gestão de Armando Hashimoto, totalizando 16 anos na administração da cidade. O senhor não acha que esse tempo deveria ser suficiente para sanar os problemas na saúde de Campo Limpo Paulista? Caso seja eleito, com mais 4 anos de gestão, como poderá melhorar esse setor? Graças a Deus que o PSDB teve 16 anos aqui. Gente, quando eu assumi a cidade, o hospital estava fechado. O Campo Limpense nascia em várzea, tá? Reabri o hospital, já sabendo que era uma casa de campo que foi adaptada a isso, projetei o hospital, tá? E ainda bem que teve a sequência do PSDB, porque o doutor Armando conseguiu construir um hospital e um belo hospital, né? Isso fazendo uma das poucas cidades que conseguiu construir um hospital, mantendo outro aberto, não é isso? Poucas cidades conseguiram fazer isso. E poucas cidades têm um hospital da prefeitura. E um exemplo típico, a gente acha que São Vicente a prefeitura não é de uma fundação. Então, poucas cidades têm um hospital desse tamanho, poucas cidades conseguiram construir um hospital e poucas cidades têm como melhorar essa saúde. Só para você saber, o hospital ficou tão bem localizado, estrutura tão boa, que o próprio governador queria assinar um convênio para uma UTI regional no nosso hospital. O atual prefeito não assinou esse convênio. Uma das minhas missões é reativar esse convênio para que a gente possa ter UTI. Olha só, uma UTI custeada pelo Estado, sendo que metade das vagas seria para Campo Limpo. Eu vou reativar esse convênio sim. Um hospital com UTI é outro padrão. E o PSDB também colocou os agentes de saúde, melhorou toda a questão de distribuição de remédio, eu dobrei o número de postos de saúde. Isso tudo é realidade, isso tudo foi feito. E a descontinuidade do PSDB que trouxe essa calamidade. O que a gente não pode entender é que quando você troca o prefeito, é salutar até trocar, os bons projetos não podem parar porque é do outro prefeito. Eles podem ser melhorados. Obrigado, candidato, pelas respostas. E assim a gente encerra o nosso segundo bloco e vamos para o terceiro bloco. Dessa vez, as perguntas elas vão ser baseadas em temas que serão sorteados. Vou até aqui pegar a nossa urna com os temas que estão aqui. Vamos sortear esse tema e os jornaleiros vão ter que fazer perguntas referente ao tema sorteado. Então vamos lá? Bom, primeiro tema é mobilidade urbana. Mobilidade urbana é o nosso primeiro tema. Por favor, jornaleiros, fiquem à vontade para perguntar. Há algum projeto de mobilidade urbana que favoreça os deficientes físicos? Sim, isso é uma necessidade. O próprio governo federal, estadual, estão entendendo isso uma necessidade. Existem verbas, linhas de financiamento para que isso aconteça, tá? Isso é questão de respeito, né?
principalmente esse pessoal que depende de cadeira de rodas, que depende de uma guia rebaixada. Isso nós vamos fazer. Um plano de mobilidade é uma coisa bem maior. Prever corredor de ônibus, prever ciclovias onde dá, né? Evidentemente onde dá. E o próprio BNDES hoje tem uma linha de financiamento que ele quer atender essas prefeituras. Na nossa ideia, está faltando anéis viários aqui em Campo Limpo para melhorar trânsito, corredores de ônibus, melhorar a questão dos terminais, melhorar a integração e dar mais fluidez ao trânsito. Nós conseguimos trazer o viaduto da cidade, que aliviou muito o trânsito aqui do centro. Além de aliviar, isso também é um chamariz para as novas empresas se instalarem em Campo Limpo. O que a gente pretende fazer é uma coisa com gestão. Eu não posso simplesmente sair abrindo rua, fazendo isso, nada disso se a gente não analisar fluxo. Tá? É o fluxo que vai determinar isso. E as áreas que são determinadas ciclovias são áreas pertinentes a isso. Não se faz ciclovia e morro, mas se faz em área plana. Né? Tem que se tomar cuidado como você implanta esse tipo de coisa. Muito obrigado, candidato. Vamos agora ao nosso segundo tema. E o tema sorteado é saneamento básico. Então, nosso segundo tema é saneamento básico. Fiquem à vontade para perguntar. Candidato, a falta de fiscalização nos terrenos abandonados é um fator de risco para a procriação de mosquito transmissor da dengue. Se eleito, quais as medidas serão tomadas? Olha como é importante isso. Gente, nós tínhamos um projeto que era até social, de limpeza da cidade, o Ação Cidadão. Gente que não tinha oportunidade de nada, a prefeitura assumia essas pessoas, dá uma cesta básica, salário mínimo e um curso no Senai. Pedreiro, eletricista, operador de empilhadeira, e eles devolviam esse serviço cuidando da cidade. Na nossa época, a gente tinha armadilha de dengue e tinha vários sistemas de controle. Cada vez que você encontrava um mosquito, você limpava a área, detetizava, e a gente era uma das únicas cidades que via dengue na região, mas não aqui. Quando se parou isso tudo, parou-se a manutenção da cidade, do mato, do buraco, houve uma explosão de dengue na cidade, tá? Então a manutenção é uma questão até de saúde, você manter a cidade limpa. E eu gosto muito desse tema porque eu sempre fiz isso com projetos sociais. A gente ajuda o necessitado, as pessoas ajudam a prefeitura e a cidade ganha com isso tudo. Muito obrigado, candidato. E vamos agora para o nosso último tema. E o tema sorteado é tema de variedades. Então, nosso terceiro tema é variedades. Jornaleiros, fiquem à vontade para perguntar. Como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção e que papel seu partido tem no combate a esses crimes e aos políticos que os cometem? Olha, o PSDB tem um papel fundamental, né? Ele nunca foi a favor da corrupção e muito menos dos corruptores, nada disso. O que a gente viu acontecer no cenário nacional foi um partido ter assumido, né, ter a chance de mudar o país e fazer o que fez. Eu acho que isso é um tema tão difundido, tão falado, né, que o PSDB ele sempre se posicionou na maneira mais correta possível. Ele não é a favor do Eduardo Cunha, não foi a favor da Dilma, ele é a favor de um país melhor, de um projeto melhor. O que eu admiro no PSDB é isso. Nós não fazemos oposição por fazer, né? Podemos fazer oposição ao governante, mas nunca ao país ou à cidade. Eu acho que essa coisa tem que ser mantida, né? Mostrar um caminho, mesmo que você perca na hora. Isso aconteceu com o PSDB. Mas o tempo vai mostrando que o caminho é esse, o caminho correto é esse. Lutar pelo crescimento do país, do estado, da cidade e principalmente fazer as coisas corretas. Leis existem para isso. Que se cumpra as leis, né? Ok, muito obrigado, candidato. Assim a gente encerra o nosso terceiro bloco de perguntas onde os temas são sorteados e vamos para o nosso quarto bloco, que são perguntas da população. A nossa equipe foi às ruas para coletar dúvidas dos eleitores de Campo Limpo Paulista para trazer aqui para os candidatos. Então, candidato, nós teremos as perguntas ali na tela. O senhor assiste as questões, são 3. Logo que assistir uma, responde e assim a gente vai seguindo. Então, vamos dar início ao nosso quarto bloco com as perguntas da população. Eu gostaria de saber a respeito de projetos na área de meio ambiente, se existem e se tem-se a ideia de iniciar algum, de criação de novos projetos. Seria mais voltado mesmo então para essa questão de ambiente e sanitário, né?
Olha, Campo Limpo tem uma chance única de investir muito numa questão de meio ambiente e sustentabilidade. Quando eu era prefeito, a gente tinha um DAI, que não funcionava, não fornecia água com qualidade a todos os bairros. A passagem do DAI, que foi uma concessão de 30 anos para a Sabesp, que depois retorna ao município, ocasionou um investimento de 170 milhões na nossa cidade, inclusive com a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Então nós vamos ser uma das poucas cidades no país a ter 100% de esgoto tratado. Significa despoluição do Rio Jundiaí. Tá? E a gente também tem a chance, que isso é o mais caro, né? Isso é o mais difícil de fazer, de a gente investir em novos projetos, né? De meio ambiente. Que projetos seriam esses? Desde o ecoponto até fortalecer a cooperativa que eu fiz na cidade, que hoje está muito pequenininha, quer dizer, reciclar todo o lixo, dar destino ao outro lixo, investir principalmente nas escolas, o que é um meio ambiente, para que serve, qual a interação do meio ambiente com as nossas crianças, né? Quer dizer, preparar o futuro da cidade. Trocar toda essa iluminação por LED, que isso é uma economia razoável e bem grande. Aproveitar o Senai aqui para fazer projetos para residências usando energia solar, né? Usando a energia eólica. São pequenos projetos, uma dimensão imensa quando a gente conseguir aplicar em várias casas da cidade. Tá? A cidade tem que estar mais florida, mais limpa. Se você conseguir fazer isso tudo acontecer, a autoestima do Campo Limpense melhora. E a própria proteção do meio ambiente aqui em Campo Limpo vai ser cuidada pelo próprio munícipe, né? Muito obrigado, candidato. Vamos a mais uma pergunta. Eu gostaria de saber dos senhores candidatos que, mediante a tantas promessas na área da educação, qual delas seria possível acontecer? Olha, mais uma vez, uma atitude minha modificou o sistema educacional da cidade. Eu era prefeito, a gente não tinha escola de ensino fundamental. Olha o nome, Escola de Ensino Fundamental. Batalhei e consegui a municipalização dessas escolas. Construí mais de 15 escolas. E olha, se o nome é fundamental, a gente aplicou muito na questão da educação. Principalmente com o programa Um Computador por Aluno. Tá? Aqui nas escolas de Campo Limpo, nós tínhamos um computador por aluno, lousa digitais, os professores eram treinados e usavam esse importante instrumento pedagógico para ensinar as crianças. Não é isso? Isso nós já fizemos, o atual prefeito destruiu isso tudo. Nossa missão é recuperar e investir cada vez mais. Como se a gente precisa de um computador agora, você imagina essas crianças do futuro, não é isso? O programa educacional leva em consideração um instrumento pedagógico de aprendizagem sem descuidar do professor. Está na hora do plano de carreira deles, está na hora deles terem um ambiente propício para trabalhar, porque é isso que reflete na educação, na transmissão de conhecimentos, tá? Sem esquecer das bolsas da faculdade da FACAMP, que a gente forneceu hoje foram cortadas, sem esquecer de todas as questões de cursos de capacitação, e aí vai. As creches, gente, creche hoje não é onde você deixa uma criança lá. Creche hoje é educacional. Você começa a observar na creche o desenvolvimento da criança, da cognição, se ela está crescendo, se ela está desenvolvendo no tempo certo. Educação é um tema amplo. Nós já fizemos e eu vou voltar a fazer, com certeza. Obrigado, candidato. Vamos à última pergunta do eleitor campolimpense. Então, diante dos últimos acontecimentos políticos do país, como é que você se posiciona diante desse estado de corrupção em que se encontram praticamente todas as prefeituras? Olha, é mais ou menos aquela resposta que eu falei. As leis são só para ser cumpridas, né? O que a gente precisa ser, acho que vai ser a tônica dos próximos prefeitos. Gestão, gestão, gestão. Cumprimento de metas e transparência total. Você não consegue administrar uma cidade hoje sem a transparência, sem fazer orçamento participativo, sem você discutir todos os problemas com a população. Uma coisa que eu consegui fazer, e acho que deu bem certo, é essa questão de sempre a gente conversar com a população. Tá? Eu não asfaltei 17 bairros à toa, porque para isso eu tive que conversar com a população rua a rua, porque eles participavam desse plano comunitário. O melhor modelo já está sacramentado, é um modelo participativo. E é isso que nós vamos fazer. Cada vez que você participa, você orienta obras e você aplica a lei, né? Inclusive com auditorias constantes, você está garantindo essa coisa de corrupção. Eu só descobri o desvio da prefeitura quando eu apliquei esse tipo de coisa. Foi daí que a gente conseguiu saber o desvio. Um desvio que nem o Tribunal de Contas tinha visto, que eu consegui identificar e pus para frente e denunciei. É atitudes, é ação, é pegando as leis que já estão prontas e aplicando. Esse é o melhor caminho.
E a transparência tem que ser total e evidente para isso. Muito obrigado, candidato. Bom, agora o senhor tem 3 minutos para falar o que achar pertinente, fazer as suas considerações finais. Vou pedir para que o senhor olhe para aquela câmera ali, vai ser a sua câmera de referência, e fique à vontade, o senhor tem 3 minutos para dar as suas considerações finais. Olha, vamos discutir nossa cidade. Uma coisa que me perturba muito nessa questão da campanha é o seguinte: todos os candidatos se preocupam em falar mal. Então, assim, eu me recuso a chegar na casa das pessoas que se reuniram para escutar uma reunião e falar mal dos outros, tá? E quem fala mal, quem fica batendo no tema, inventando mentira, significa que não tem proposta para a cidade. Eu debato proposta. O caso desse negócio, da minha ação, que todo mundo sabia que não tinha problema nenhum, o eleitor comum não, ele não é obrigado a saber de leis, mas os adversários sabem, tá? Foi isso. Se camuflaram nessa coisa até a definição da justiça agora, que diz que eu não cometi improbidade, que eu posso ser candidato, que eu sou ficha limpa. Mas o que a nossa cidade precisa? Ela não pode perder de foco uma coisa importante, o emprego aqui. Nossa cidade tende a ser dormitório. O chefe de família não consegue emprego aqui, ele está conseguindo fora daqui. Ele está gerando riqueza fora daqui, mas o custo está aqui, na educação, na saúde da sua família. Então a questão de emprego é fundamental e você traz emprego com parceria com o empresário. O empresário chega aqui e vai querer saber, o Campo Limpense está capacitado para uma empresa? Nós temos as parcerias, como eu já fazia, tá? Contratamos o Senai, fazíamos os cursos para atender essa empresa. Isso é de médio a longo prazo e não se pode perder isso de foco. A grande urgência é o hospital, é a saúde. Nunca vamos saber quando a gente precisa da saúde. Você pode ter convênio, pode ser dinheiro, mas se passar mal hoje e for atendido no hospital, não vai ser atendido. Não é isso? Os projetos sociais são projetos de atenção. Todos os nossos projetos são ótimos, foram ótimos, infelizmente acabaram. Mas seja o Proação, que é o convênio com as prefeituras, eles fazem a mesma coisa, atender o necessitado, a gente fazia junto isso, fazia uma rede social imensa aqui na cidade. A Estação Juventude, atenção ao adolescente. Estação Juventude não é reforço escolar, gente. É uma situação, são espaços onde o adolescente faz o que quer, de teatro, cinema, desenho, canto, mas eles tinham o espaço dele, né? Os programas escolares, os jogos escolares, a questão de você fazer o esporte de lazer nos bairros e também o esporte competitivo, que serve de entusiasmo aos estudantes. Nossa cidade está sem vida. As festas que acabaram, a festa, além de interação, de promover o lazer da cidade, também promove a cidade. Campo Limpo não pode ser confundido com o bairro de São Paulo. Campo Limpo tem a sua personalidade, sua identidade. Isso tudo tem que ser reforçado. O que tem de melhor nesse território é a nossa população. Você abre espaço, o espaço dado, eles ocupam, né? Então, basicamente, gente, são grandes pilares, a questão do emprego, da industrialização, da saúde, educação, da manutenção da cidade e da mobilidade urbana. Quando a gente conseguir redimensionar todo o sistema de ônibus, vai promover uma cidade melhor para todos. Isso é óbvio, né? E o que a gente quer com isso? A cidade mais rica e o comércio mais rico, você consegue distribuir muito melhor essa riqueza entre os cidadãos. Ok, muito obrigado, candidato. Eu gostaria de aproveitar para agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite de vir até os nossos estúdios e participar da nossa sabatina. Eu que agradeço e parabenizo vocês por essa importante divulgação. Eu só queria fazer um comentário. A lei eleitoral mudou, ela é muito curtinha. Então, eu, como gosto de discutir projeto de governo, fica muito difícil a gente atingir a todos. Então a gente tem que usar todos os meios de comunicação para fazer isso atender. E eu agradeço vocês por dar esse espaço e a possibilidade de a gente fazer isso, tá? Obrigado, candidato. Também gostaria de agradecer aos nossos jornaleiros que sabatinaram o candidato do PSDB. Muito obrigado. Agradecer aos jornaleiros que estão por trás das câmeras produzindo esse programa. E agradecer à Facamp pelo espaço e por confiar nos alunos que sempre tiveram a iniciativa de fazer um projeto como esse. Gostaria de lembrar você que os nossos vídeos, as nossas sabatinas, elas estão disponíveis no nosso site www.ojornaleiro.net. E queria agradecer você, eleitor, que nos assiste. E lembrar que este programa tem um único objetivo, que é dar para você condições de poder escolher qual candidato tem a cara de Campo Limpo Paulista. Muito obrigado.